Era isso que Jesus estava querendo dizer para a igreja. Era isso que Jesus está dizendo para ti, que você deve acautelar com as profecias que são profetizadas para vós, que você deve acautelar com os sonhos que são entregues para ti, com as revelações que são entregues para ti, porque falsos profetas, aleluia, louvado a Deus, aleluia, enganarão a muito, e se você não vigiar, você será enganado. Se você não vigiar, você será enganado com as falsas revelações, com os falsos ensinos, com os falsos aconselhamentos, com as falsas profecias, com as falsas direção que não tem base dentro da Bíblia Sagrada, que não, aleluia, estão, aleluia, graças a Deus, dentro da Bíblia Sagrada. É por isso que o apóstolo Paulo diz em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5 e no versículo 21, examinai tudo e retém aquilo que é bom. Mas hoje as pessoas, louvado a Deus, elas estão ingerindo tudo aquilo que é pregado. Hoje as pessoas estão se alimentando de tudo aquilo que são profetizado. Hoje as pessoas estão, aleluia, louvado a Deus, aceitando para dentro de si, para o teu ministério, aquilo que estão profetizando, aleluia, louvado a Deus, que não estão dentro da palavra, que não tem base dentro da palavra, aleluia, louvado a Deus, que não estão, que Jesus não mandou profetizar. Por isso que Jesus diz: acautelai-vos, ficai atento, fazei prova, mesmo que disserem, assim diz o Senhor, irmãos, aleluia, que nós devemos, aleluia, fazer como Bereia, aleluia, o povo de Bereia. O que o povo de Bereia fizeram, meus amados irmãos? Quando Paulo estava ensinando, eles examinaram, aleluia, graças a Deus, as escrituras, para ver se verdadeiramente aquilo que o apóstolo Paulo estava pregando estava dentro da Bíblia Sagrada. Mas hoje, meus amados irmãos, os falsos profetas estão entregando revelação, muitos estão aceitando, muitos estão recebendo sem ter examinação na Bíblia, sem examinar a palavra de Deus, sem examinar o Evangelho de Jesus, se aquilo condiz com a Bíblia Sagrada, se aquilo tem base dentro da palavra de Deus. Eu já recebi comentário de pessoas, aleluia, louvado seja Deus, que vieram até nós, perguntou: vocês também cobram para pregar? Perdão, vocês também cobram para orar? Ou seja, alguém enganou esta pessoa, dizendo que para receber oração, para receber revelação, aleluia, para receber um aconselhamento, aleluia, para receber aleluia, graças a Deus, um mapeamento, aleluia, graças a Deus, tem que pagar X, tem que pagar 100, tem que pagar 1000. E ela, por não examinar e não reter aquilo que é bom, e não fazer como Bereia, o apóstolo Paulo pregava, mas a igreja de Bereia dava glória a Deus, mas eles examinavam as escrituras, aleluia, graças a Deus, conduzindo, aleluia, graças a Deus, que aquilo que o apóstolo Paulo pregava estava dentro da Bíblia Sagrada. Então Jesus alertou, meus amados irmãos, os falsos profetas estão por toda parte, principalmente na internet, no TikTok, aleluia, nas outras redes sociais. Estão enganando com o falso evangelho, estão, aleluia, aparentemente como ovelha, mas interiormente são lobos com outras intenções. A intenção, aleluia, desses falsos profetas, aleluia, louvado seja Deus, não é ganhar alma. A intenção desses falsos profeta, aleluia, louvado a Deus, não é, aleluia, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus, te levar para Cristo, aleluia, louvado a Deus, preocupar com a tua alma. Mas a intenção desses falsos profetas, aleluia, louvado a Deus, é o teu bolso, é o teu dinheiro, é a tua soberba, é o teu bem-estar, é a tua família, é a tua fama, é o teu status, a tua honra e a tua glória.
Nós vemos a Bíblia alerta dos falsos profetas. O apóstolo Paulo alertou dos falsos profetas. Os discípulos alertaram dos falsos profetas. Jesus alertou contra os falsos profetas. A Bíblia alerta contra os falsos profetas, que nós devemos examinar tudo, que nós devemos estar atento, independentemente se disserem eu sou de Cristo, independentemente se disseram em profecia assim diz o Senhor, independentemente se entregar-vos-ão revelações dizendo assim manda dizer o Senhor, Deus está dizendo examinai, aleluia, louvado seja Deus, estar-vos atento, estar-vos prudente e não aceitar qualquer pessoa que digam ou falam em nome de Deus sem examinar. É tremendo, meus amados irmãos, a palavra de Deus. Manto que andou coldereia sai, manto que andou coldereia. Muitos não têm examinado as escrituras. Muitos, aleluia, louva-se a Deus, não, aleluia, louva-se a Deus, não têm retido aquilo que é bom. Aleluia. Então a primeira coisa que Jesus diz, acautelai-vos. Isso significa o quê? Ter cuidado, estar atento, ser prudente e não aceitar qualquer pessoa que diga ou que fale em nome de Deus sem você examinar. É Deus que está dizendo, é uma ordenança, meu irmão. Jesus deu uma ordem, acautelar-vos. Jesus já está te alertando, minha irmã. Jesus já está te alertando, meu irmão. Acautelai-vos, para que ninguém vos engane. Acautelai-vos, meu irmão. Aleluia, louva-se a Deus na palavra. Se verdadeiramente esta profecia tem base bíblica, se verdadeiramente esta revelação conduz-te ao céu, se verdadeiramente esta palavra está na direção do Espírito Santo, se verdadeiramente esse é levantado por Deus, é uma ordenança divina, é uma ordenança de Jesus Cristo, aleluia, examinai as escrituras e retém nela aquilo que é bom, examinai, acautelai-vos, aleluia, dos falsos profetas que vêm até vós como ovelha, mas interiormente sou lobo devorador. Então nós vemos naquela época, irmãos, Jesus já estava alertando a sua igreja. Jesus vai assentar no Monte das Oliveiras, começa a alertar acerca dos últimos dias. Nós vemos ali o sermão profético, os Montes das Oliveiras, Jesus alertando acerca dos terremotos, acerca da fome, da perseguição, aleluia, que muitos irão perseguir a igreja, aleluia, louva-se a Deus, blasfemar contra a igreja, aleluia, louva-se a Deus, o amor se esfriariam por aumentar a iniquidade, e Jesus começa então novamente a alertar em Mateus, aleluia, louva-se a Deus, no capítulo 7, no versículo 15, novamente, que a igreja ela tem que acautelar, que a igreja ela tem que estar atento, a igreja ela tem que estar em vigilância, em prudência, fazendo prova com Deus, se as revelação, se as profecias, aleluia, se as visão, aleluia, louva-se a Deus, os aconselhamento, aleluia, louva-se a Deus, se a igreja está na Bíblia Sagrada. Ah, meu irmão, eu sou novo convertido, eu não conheço a Bíblia, eu não conheço a palavra de Deus, eu não conheço a Bíblia, eu me converti há pouco tempo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus. Aleluia. Aleluia, louvado seja Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Aleluia, faça, meus amados irmãos, como Bereia,
Aleluia, louva-se a Deus. Paulo pregava, mas eles examinavam as Escrituras. Eles eram novo convertido, mas eles examinavam as Escrituras. O maior erro, meus amados irmãos, dessa geração é a falta do discernimento, é a falta do conhecimento, é acreditar que tal é homem de Deus por profetizar, que tal é homem de Deus por revelar, que tal é homem de Deus, aleluia, por orar por libertação. Aleluia, louva-se a Deus. O maior erro dessa geração, aleluia, louva-se a Deus, é a falta de discernimento e a falta do conhecimento, aleluia, por não examinar a palavra de Deus. Aleluia. Louvado seja o Cordeiro de Deus. Amém, meus irmãos? Então essa é uma ordenança que Jesus Cristo está nos ordenando. Os falsos profetas estão enganando a muitos com discursos que não estão dentro da Bíblia, com aconselhamentos que não estão dentro da Bíblia, com mensagens que não estão dentro da Bíblia. Aleluia! Com direções que não estão dentro da Bíblia. E Jesus diz o que para você, meu irmão? Para você examinar se verdadeiramente aquilo que estão te falando está dentro da Bíblia, se aquilo que o seu pastor está pregando está dentro da Bíblia, se essa revelação tem base bíblica. Porque se alguém dizer para você abandone a sua mulher e a tua mulher está viva, isso não é do Espírito Santo. Esta profecia não provém do Espírito de Deus, porque o apóstolo Paulo diz que o homem e a mulher estão vos ligados até que ambos estão vivos. Aleluia, louva-se a Deus, mas eles só estão livres, aleluia, após a morte. É por isso que Jesus diz para você acautelar, meu irmão. E muitos estão pregando o falso evangelho, o falso ensinamento, sem base, aleluia, na Bíblia Sagrada. E Jesus diz, após dizer acautelar, Jesus após dizer que a igreja tinha que estar atento, que a igreja tinha que estar de forma prudente e não aceitar qualquer pessoa que diga ou falava em nome de Deus. Aleluia, louva-se a Deus, aleluia, nós vemos que Jesus diz, acautelai-vos dos falsos profetas. Aqui está o perigo que Jesus estava dizendo. Aqui está o porquê Jesus mandou acautelar. Acautelar por causa dos falsos profetas. Então nós vemos, os falsos profetas é alguém que se apresenta como mensageiro de Deus, mas cuja mensagem ou conduta ou pretensão não corresponde à verdade de Deus. Então, falso profeta é aquele que se apresenta como mensageiro de Deus, mas cuja mensagem ou conduta ou pretensão não corresponde à verdade de Deus. Então é por isso que Jesus ele mandou os discípulos acautelar, por conta dos falsos profetas. Então os falsos profetas são os falsos mensageiros de Deus. Os falsos profetas são aquele que tem aparência de servo de Deus, mas não são. Tem aparência de verdadeiro pastor, mas não são. Aleluia. Mas, aleluia, louvado seja Deus, as suas
retenção, não estão na palavra. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jeremias capítulo 23, verso 16. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvidos à palavra dos profetas, que vós profetizam, ensinam-vos vaidade, falam da visão do seu coração, mas não é da boca do Senhor. Então aqui nós vemos o perigo, aleluia, de nós falar aquilo que não, aleluia, de nós falar aquilo que foi gerado através do nosso coração, aleluia, nos apresentando, aleluia, como se isso tivesse vindo de Deus. Então é por isso que Jesus, ele mandou a igreja, os discípulos, acautelar, porque os falsos profetas, eles vão profetizar, eles vão entregar revelação, eles vão entregar aconselhamento, direção, aleluia, eles vão te guiar, aleluia, louvado a Deus, louvado seja o nome do Senhor, mas aquilo não foi Deus, aleluia, não foi Deus que revelou, não foi Deus que mandou profetizar, não foi Deus que mandou pregar, mas aquilo foi gerado através dos seus próprios corações, da sua própria mente, aleluia, louvado a Deus, e eles fazem isso como, aleluia, se isso fosse da parte de Deus. Meus irmãos, aleluia. Então Jesus diz: acautelai-vos dos falsos. Acautelai-vos significa estar atento, estar, aleluia, louvado seja Deus, fazer prova, não acreditar em qualquer um, mesmo que disser ou vinha até ti, assim diz o Senhor, aleluia, cautelai-vos, aleluia, estar atento dos falsos profetas, daqueles que se diz ser servo de Deus e não são, aleluia, daqueles que estão profetizando aquilo que não tem base bíblica, que estão pregando aquilo que não tem fundamento na palavra de Deus, aquilo que o Espírito de Deus não mandou pregar, aquilo que o Espírito de Deus não impulsionou. E ele diz que vem até vós, aleluia, louvado. Ou seja, os falsos profetas, eles estão vindo até nós. Os falsos profetas, eles estão indo até você. E se você não tiver acautelamento, se você não acautelar, se você não examinar, se você não ler a Bíblia, se você não buscar o conhecimento da palavra de Deus, você será enganado com esses falsos profetas que vêm até vós como ovelha, que vêm até vós como pastor, aleluia, como servo de Deus, como missionária, como missionário, mas interiormente é lobo, é devorador. Interiormente, aleluia, louvado a Deus, não foi levantado por Deus para ganhar alma, não foi levantado pelo Espírito Santo para pregar o evangelho genuíno, para pregar o evangelho verdadeiro. E os falsos profetas estão enganando a muitos irmãos. Quantos estão, aleluia, pagando para que tal profeta, aleluia, louvado a Deus, venha entregar uma revelação? Seja sincero, quem aqui já pagou? Quem aqui já pagou para alguém entregar para ti uma revelação? Por você não ter o conhecimento. Não tenha vergonha, irmão. Se você não quiser comentar aqui, não precisa. Mas essa é a estratégia dos falsos profetas, irmão. Os falsos profetas hoje estão dominando a internet. Quando Jesus foi bem claro que vem até vós. Então aquele que não tiver, aquele que não for cauteloso, aquele que não reter, examinar e reter aquilo que é bom, aquele que não tiver conhecimento, aquele que não tiver discernimento, aquele que não tiver, aleluia, louvado a Deus, discernimento, ele será enganado por esses falsos profetas e vão vir até vós. Nós estamos rodeados de falsos profetas, e se nós não tiver conhecimento, e se nós sair acreditando em tudo que falam, que pregam, que profetizam, que revelam, nós seremos enganados. E os falsos profetas estão enganando muitos.
aleluia, na internet, com falsas mensagens. Os falsos profetas, eles vêm, sabe como, irmão? Com mensagens bonitas da Bíblia, com profecias, dizendo assim diz o Senhor, com roupas, aleluia, com aparência de pastor, de servo de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus, mas faz prova, meu irmão. Faz prova, minha irmã. Aleluia, não sai acreditando em tudo. Sabe qual que é o erro, irmão? Aleluia, graças a Deus, dessa geração eu tenho que falar o que eu tenho observado. É que quando você aleluia, fala aleluia, graças a Deus, de revelação, culto de libertação, culto, aleluia, graças a Deus, aonde vai ter revelação. A igreja lota, a igreja enche, meu irmão. Aleluia, quando é culto de palavra, culto de doutrina, para ali o pastor, o servo de Deus, guiado por Deus, ensinar o verdadeiro caminho, a ensinar aquilo que verdadeiramente Jesus quer que nós ensinamos dentro da Bíblia Sagrada. A igreja é vazia, só falta estar o pastor e a esposa, 2 ou 3 irmãos. Por quê? Porque hoje o povo, eles querem, meus amados irmãos, é movimento. Eles querem receber cura, mas não querem receber conhecimento. Não querem buscar o conhecimento. Você sabe por quê, irmão? Porque para você ter conhecimento, você tem que pagar o preço. Para você ter discernimento, você vai ter que ler a Bíblia. E a preguiça está fazendo muitos irmãos perecer. A preguiça por não ler a Bíblia está fazendo muitos ser enganados pelos falsos profetas. Então Jesus já está dizendo: acautelai dos falsos profetas que vêm até vós. Os falsos profetas já estão até nós, irmão. Eu consigo identificar muitos falsos profetas, não vou dar nome. Pelo conhecimento que Jesus me entregou, pela sua misericórdia, eu consigo identificar dentro da Bíblia Sagrada, e nós vamos chegar lá. E se você permanecer até o final, você vai ter o discernimento e saber qual e quem são esses falsos profetas que Jesus já está dizendo. Mas para isso você tem que ter o conhecimento. Para isso você tem que ler a Bíblia. Para isso você tem que parar de correr atrás de revelação, parar de ficar em live comentando, aleluia, louvar-se a Deus, aleluia, para ser revelado, aleluia, louvar-se a Deus, parar, aleluia, louvar-se a Deus, de buscar a sua revelação, aleluia, louvar-se a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, você sabe por que muitos estão sendo enganados e agora vai começar a estreitar, meu irmão? Aleluia, porque muitos deixam culto de ensinamento, culto de doutrina, passa mais tempo no Instagram, no TikTok, no Facebook, aleluia, no Kawaii, aleluia, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus, cuidando da vida de ciclano, beltrano, aleluia, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus, mas não se aprofunda na palavra. Não busca aquilo que Jesus está dizendo na palavra, aleluia, não procura conhecer a palavra, aleluia, por isso que muitos estão sendo enganados, meu irmão. Hoje, se um falso profeta dizer, aleluia, louva-se a Deus, Deus só vai falar com você se você dar um voto de R$1.000. Deus só vai falar com você se você dar um voto de 10.000. Deus só vai falar com você se você fazer uma oferta agora. Aleluia, se você fazer um pix, aleluia, na minha conta. Aleluia, se você vender a tua casa e depositar na conta do profeta. Aleluia, vende tudo que você tem e Deus, ele vai trazer sobre ti bênçãos maior. E a pessoa acredita, irmão. A pessoa acredita, meu irmão. Aleluia. Porque não lê a Bíblia, não tem conhecimento. Não, porque profeta que ela acha que é profeta, está falando para mim vender a minha casa e dar na igreja, que na verdade não vai para a igreja, vai para o bolso do profeta, que diz que ser profeta, que diz que é Deus que levantou e que Deus vai dar em dobro para ela. Por isso, irmão, nós temos que ter conhecimento. É por isso, meu irmão, que você tem que ler a Bíblia. É por isso que nós temos que vencer, meu irmão, o incomodismo. Nós temos que vencer a distração. O diabo está distraindo muitos. Sabia disso? O diabo está distraindo muitos. Você sabe que... E quando você passa tempo no TikTok, no Facebook,
no Instagram e não lê a Bíblia, já está dando gargalhada. E se você observar o nível dos falsos profetas, heresias, até nós que temos conhecimento da Bíblia, irmão, se nós não vigiar, a gente é enganado, irmão. Se nós não fazer prova e ir para oração, o diabo engana nós, porque os falsos profetas, meu irmão, aleluia, aleluia, graças a Deus, são terríveis. E o diabo, ele não vai aparecer de chifre. O diabo, ele não vai aparecer, o diabo, ele vai aparecer até mesmo pregando a verdade, pregando a doutrina. E se nós não tiver discernimento, irmão, nós é enganado. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus. Então Jesus diz: acautelai-vos. Você aprendeu aqui o que significa acautelar? Significa você estar atento, estar prestativo, ser prudente, estar em vigilância. E não aceitar qualquer pessoa que diga ou que fala em nome de Deus, sem você, primeiramente, examinar se verdadeiramente aquela pessoa foi levantada por Deus, se verdadeiramente aquela palavra vem de Deus, se verdadeiramente aquele aconselhamento é de Deus. Porque se um falso profeta chegar e te aconselhar para você abandonar o teu esposo, abandonar a tua esposa, e você abandonar, e você poder casar com outra pessoa, e a Bíblia dizer que é pecado o segundo casamento, o que acontece, irmão? Você vai perecer por falta de conhecimento. E a Bíblia diz também, por que acautelar? Por conta dos falsos profetas. Aqueles que têm a aparência de ser servo de Deus, falam bonito, têm fama, ou às vezes não têm. Aleluia, graças a Deus. Tem um discurso, tem pregação, mas não foi levantado por Deus. E esses falsos profetas, que Jesus diz para você acautelar, eles virão até nós, até ti. E se nós observar por aumento, aleluia, nós vemos que a internet aumentou. O que aumentou? Olha, o tanto que aumentou de falsos profetas. Tem hora que você vem nessa rolagem do YouTube e você vê, meu irmão, o tanto de falsos profetas. É revelação atrás de revelação, irmão. Deus não é micro-ondas, não, irmão. Eu sei que existe sim os dons de Deus. Se você buscar, eu não sou contra a revelação, eu não sou contra os dons de Deus. Mas Deus está dizendo para você fazer prova, irmão. Por quê? Se você crê em tudo que aquele profeta está dizendo, mesmo se for homem de Deus, irmão, mesmo se for servo de Deus, aleluia, é para você ver se está dentro da Bíblia Sagrada, ou então você está seguindo o seu pastor, ou você está seguindo a Jesus. Se você está em tudo que o seu pastor diz, todas as revelações que você recebe, e diz é Deus, e você não lê a Bíblia, você está seguindo o seu pastor, mas não está seguindo a Jesus, não está seguindo a palavra de Deus. E se você não vigiar, o diabo ele vai te enganar, porque nós somos ser humano, irmão. Nós somos carne, aleluia. Se até o profeta Samuel errou, irmão, aonde Deus diz: Samuel, o homem olha pela aparência, mas eu olho o coração. Aleluia, louvado a Deus. Se você não tiver discernimento, conhecimento, você vai ser enganado, irmão. Aleluia. Então, irmãos, cuidado com a internet. Amém, igreja? Cuidado com a internet. Você que gosta de ficar... Quem que não quer ver Deus falar? Mas uma das maiores formas que Deus fala, a maior revelação está na palavra, irmão. Dobra o teu joelho na tua casa. Fecha o teu quarto, a porta do teu quarto. Só você e Deus. Dobra o joelho na tua casa. Abre a Bíblia. O Espírito de Deus vai te falar através da palavra. Deus vai te falar através da palavra, irmão. E se você ficar correndo, atrás de revelação, não vou na live de profeta tal, pastor tal, fulano tal, aleluia, o diabo vai te enganar, irmão. O diabo vai te lançar aleluia, graças a Deus, uma revelação que não vem da parte de Deus. Se você não vigiar, o diabo vai te enganar, você vai perecer. Você sabe por quê, irmão? Tem aumentado os falsos profetas, porque o diabo não é bobo. O diabo é inteligente. Você sabe por quê? Aumentou a tecnologia, o celular, o entretenimento. O diabo sabe que são poucos que têm conhecimento.
O diabo sabe, irmão, aleluia, que muitos passam mais tempo aí no TikTok, no Facebook, no Instagram, na internet, não lê a Bíblia. Aleluia, graças a Deus. E o diabo, ele tem levantado esses falsos profetas para enganar a multidão. Quantas pessoas estão com o teu casamento destruído por receber conselhos que não estão na palavra, por seguir conselhos do homem sem examinar a palavra, por acreditar em revelação sem estar na palavra, por acreditar em visão sem estar na palavra. Então, a partir de hoje, irmão, estrutura a tua palavra, a tua vida na palavra. Aleluia, louvado a Deus. Tira tempo para Deus, tira tempo para ler a Bíblia. Jesus vai abrir o teu entendimento, Jesus vai abrir a tua mente, Jesus vai abrir a tua visão. Para de acreditar em qualquer revelação, para de acreditar em qualquer visão. Aleluia, qualquer um que chega a você para profetizar, você crê. Qualquer um que entrega a revelação para você, você recebe. Aleluia, mas Deus está dizendo: acautelai-vos, meu irmão, examinai-vos, meu irmão, se verdadeiramente essa profecia é de Deus, se verdadeiramente esse conselho é de Deus, se está na palavra. É por isso, aleluia, você tem sido enganado, é por isso muitos têm sido enganados. Você sabe por quê? Aleluia, louvado a Deus, eles acreditam em tudo, eles lêem tudo, aleluia, quando é fofoca, aleluia, quando, aleluia, graças a Deus, é notícia, casamento de ciclano foi destruído, fulano separou de Beltano, aleluia, graças a Deus, terremoto na Colômbia, aleluia, graças a Deus, jogo da seleção brasileira, a pessoa sacrifica, vende carro, se enche de dívida, aleluia, para ir, sacrifica, briga com a esposa, com os filhos, perde o emprego, mas quando é para ler a palavra de Deus, tem preguiça, irmão. Para ler a palavra de Deus se acomoda. É por isso que o diabo, ele tem te enganado. É por isso que o diabo, ele tem enganado multidão que não prega a palavra de Deus nos cultos. Aleluia, louvado a Deus, que não prega uma doutrina nos cultos, que não prega a verdade nos cultos, que não prega o evangelho nos cultos, mas estão pregando interesse, estão pregando heresia, estão pregando, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aquilo que Deus não mandou pregar. Por quê? Porque os falsos profetas sabem que o povo estão perecendo por falta de conhecimento. E os falsos profetas, irmãos, eles estão aproveitando, aleluia, louvado a Deus, aleluia, louvado a Deus, que o povo está vulnerável, e eles estão deitando e rolando. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê, irmão? Você sabia disso? Que tem pessoas que, se eu entregar 10 revelações, ela vai me seguir e vai acreditar que eu sou homem de Deus, por eu entregar aquela revelação. Você sabia disso? Que tem pessoas que até mesmo se eu acertar na revelação, ela vai acreditar pro resto da vida. Ela vai confiar mais em mim do que em Deus e não vai me examinar, não vai ver se verdadeiramente eu sou homem de Deus, não vai observar minhas atitudes, o meu comportamento, se verdadeiramente eu sou servo de Deus. Por quê? Porque não tem conhecimento. Não, Jesus, e é isso que Jesus está dizendo. Jesus não diz para você só ter fé, irmão. Jesus não diz só para você acreditar nele, que ele morreu na cruz, para você colocar um terno, um paletó, uma gravata e ir para a igreja. Não, Jesus diz que antes de nós chegar lá no céu, aleluia, nós vamos ter luta, provação, aleluia, vai surgir os falsos profetas que vão, se você não buscar a palavra e a luz da palavra, você vai ser enganado, meu irmão. Aleluia. Atos capítulo 17, verso 11. Ora, estes foram mais nobres que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas escrituras, se estas coisas eram assim. Tá vendo, irmão? Olha que forte. Os bereias receberam a mensagem, mas eles conferiram nas escrituras. Aleluia, louvado a Deus. Por quê? Porque esse é o nosso dever. O apóstolo Paulo estava pregando sobre Jesus. O apóstolo Paulo estava pregando o evangelho. Mesmo eles sendo novo convertido, eles foram examinar a palavra, irmão. Para ver se tudo aquilo que o apóstolo Paulo está dizendo está dentro da Bíblia. Esse é o nosso dever.
Deus não está dizendo para você dizer que nada é de Deus, que nenhuma revelação é de Deus. Existe sim revelação. Mas você tem que examinar, irmão, se verdadeiramente essa revelação está de Deus, se é de Deus. Se verdadeiramente esse evangelho que estão dizendo que é o evangelho, que muitos que estão dizendo que é o evangelho e não é o evangelho, se está dentro da Bíblia. Louvado seja o Espírito de Deus. Ah, mas pastor, eu sou novo convertido, eu não conheço a Bíblia, eu não tenho entendimento. Aleluia, louvado seja Deus. Você sabe por quê, irmão? Os de Beré, eles eram novo convertidos, eles tinham acabado de aceitar Jesus através da mensagem da igreja, do apóstolo Paulo. Mas o que eles fizeram? Eles foram na Bíblia para ver se verdadeiramente, irmão, aquilo que o apóstolo Paulo estava dizendo estava dentro da Bíblia, tinha base bíblica. Mas o erro de muitas pessoas é, irmão, mesmo sendo novo convertido, isso não, aleluia, louvado a Deus, isso não te justifica. Se você ir para a leitura da palavra, Deus não vai deixar você enganado. Mas sabe qual que é o erro? É que as pessoas elas têm preguiça de ler a Bíblia, elas têm preguiça de buscar a palavra de Deus. É cada coisa que você vê na internet, coisas que não edificam no culto, aonde, sabe por quê, irmão? Eu vejo muita coisa dentro da internet que eu guardo para mim, por discernimento que eu tenho, através, aleluia, da busca, aleluia, que eu, aleluia, vossa Deus, busquei do jejum, na oração e através da Bíblia. Eu vejo muitos cultos pela internet, principalmente, aonde Deus está fora, está longe, o Espírito de Deus está longe. Eles estão falando que o Espírito Santo está falando, eles estão falando que Deus está falando, mas Deus não está falando nada, porque você vê, o homem aparece mais, a glória não está mais para Deus, a glória está, aleluia, louvado a Deus, para o apóstolo, para o pastor. E nós, você que tem um conhecimento da palavra, você vê que Deus já não está mais ali, que aquilo é movimento, que aquilo é enganação, para enganar a multidão. Louvado seja o Cordeiro de Deus. Então Jesus diz: acautelai-vos, aleluia, louvado a Deus, os falsos profetas. A igreja aprendeu: os falsos profetas é aqueles, aleluia, louvado a Deus, que se apresentam como mensageiro de Deus, mas cuja mensagem, conduta ou pretensão não corresponde à verdade de Deus. Aleluia, louvado a Deus. Nós aprendemos aqui que os falsos profetas, eles vão estar ao nosso derredor. É por isso que Jesus diz para nós se acautelar, estar atento, buscar o conhecimento da palavra, fazer prova com Deus, para que nós não venhamos ser enganados. E Jesus diz aqui, aleluia, louvado a Deus, vestido como ovelha. Então nós vemos aqui, a aparência, ela pode enganar. Então nós vemos, Jesus mostra que o falso profeta não precisa parecer falso, mas ele pode usar linguagem espiritual, ele pode falar da Bíblia, ele pode ter boa aparência, título, influência ou grande audiência, mas nada disso sozinho prova que alguém é verdadeiro. Olha que forte, irmão. Então você pode ter fama, o falso profeta, ele pode ter fama, o falso profeta, ele pode ter, aleluia, influência, igreja grande, multidão, mas isso não prova que ele é homem de Deus. Os dons, as profecias, revelação não vai provar que ele é homem de Deus. Segundo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 13 ao 15. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolo de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois que os seus ministros se transfigurem em ministro da justiça, e o fim deles serão conforme as suas obras. Aleluia, louvado seja Deus. É por isso que eu falo, irmão, aleluia, hoje a pessoa, ela tem um nome de profeta no canal, ela é considerado como homem de Deus. Ela entregou uma revelação, ela é considerado como homem de Deus. Ela entregou uma profecia, ela é considerada como homem de Deus.
Cobrou para pregar, também é homem de Deus. Cobrou para orar por você, é homem de Deus. Mas nós vemos que tudo isso não prova que esta pessoa é homem de Deus. Por quê, irmão? Porque o homem de Deus, ele tem que estar na palavra. O homem de Deus, ele não... Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O homem de Deus, ele tem dons espirituais. Aleluia, mas ele está na palavra. O homem de Deus, ele tem dons espirituais. Aleluia, mas ele está... Aleluia, louvado a Deus, na obediência. O homem de Deus, ele tem dons espirituais, mas ele não usa a palavra de Deus para se enaltecer, para se soberbar, para se enriquecer, para enganar a multidão. Louvado seja o Senhor Salvador Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. Então os falsos profetas, eles vão vir até você como lobos devoradores. Perdão, como ovelha. Ele vai parecer ovelha, irmão. Não é assim, falso profeta? Irmão, se você não tiver conhecimento, você é enganado. Sabia disso, irmão? Se você não tiver conhecimento, você é enganado. Você sabia disso? Porque um falso profeta, ele pode demonstrar algo que não está vivendo. Por quê? Para enganar muitos ali. Ele faz cara de homem de Deus. Ele fala como homem de Deus. Ele prega como homem de Deus. Aleluia, louvado a Deus. Mas depois... Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quando ninguém está por perto, o coração dele não está na Bíblia Sagrada. O coração dele não está na palavra. Ele só honra a Deus na frente da igreja, da obreira, do obreiro. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus. Lobos devoradores. Então nós vemos o perigo por trás da aparência. É isso que nós estamos falando aqui, irmão. O perigo por trás da aparência. Amém? Então, esse é um dos maiores perigos. Porque fulano, aleluia, louvado a Deus, aleluia, aparentemente, aleluia, louvado a Deus, parece ser homem de Deus, você vai acreditar em tudo. Tudo que ele profetizar, você vai acreditar. Tudo que ele revelar, você vai crer. Tudo que ele pregar, você vai crer. Lobos devoradores. O lobo representa uma ameaça ao rebanho. Jesus já está ensinando que uma pessoa pode se apresentar como ovelha. Ou seja, Jesus já está apresentando que uma pessoa pode apresentar como pastor, ministro da palavra de Deus, pregador, missionário, obreiro, diácono, presbítero. Mas a sua intenção pode ser destrutiva. Aleluia. Jesus não está dizendo aqui, irmãos, para vocês, para os irmãos, estar atentos. Isso não significa, irmão, que nós devemos acusar qualquer líder, qualquer um é falso profeta. Tem os remanescentes, tem os homens de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aquele que verdadeiramente está na palavra. Tem, meus irmãos, as revelações. Eu sou a favor da revelação que vem de Deus. No nosso ministério, aleluia, louvado a Deus, se tiver servo de Deus, verdadeiramente que nós vê que tem dom de Deus, nós vamos dar a palavra, nós vamos dar a oportunidade. Eu não sou contra, irmão. Aleluia, louvado a Deus, mas o que eu aprendi, o que Jesus está nos dizendo aqui, que nós devemos observar, que nós devemos examinar os frutos, que nós devemos ver se verdadeiramente está na palavra, porque qualquer revelação, profecia tem que ter base bíblica. Qualquer pessoa que se diz ser homem de Deus, servo de Deus, tem que ter fruto. Tem que estar na palavra de Deus.